Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Viniciati, você está assistindo o podcast Mais Que Vencedor e eu tenho certeza que hoje a sua vida será muito, mas muito abençoada. Hoje eu estou com um convidado muito especial que só tem a acrescentar sobre a nossa vida. Você será muito abençoado através do testemunho dele, da história de vida dele, né? E eu fiquei sabendo agora, de fresquinho, que essa semana ele vai completar 30 anos de ministério. Então você imagina quantas histórias nós temos para contar aqui e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então eu quero começar o programa já agradecendo ao meu amigo, né? Um amigo que Deus tem me dado no ministério, um amigo que Deus tem me dado, como eu tenho aprendido, como eu tenho olhado para ele hoje, né? E fala assim, poxa, é referência na cidade. Meu amigo pastor Cláudio Simas, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui, pastor. Estou feliz de estar aqui tá com feliz? essa galera e com certeza Deus vai abençoar a sua vida hoje de uma forma tremenda e poderosa. Pode crer nisso. Amém. É uma Glória honra a estar Deus. aqui com vocês nessa tarde. Glória a Deus. E te amo muito. Amém, amém. Também te amo muito. Né? E o pastor Cláudio Simas, né? Ele tem uma história linda, eu tenho certeza que vai abençoar muito a minha vida, a sua vida nesse dia. Então assim, Cláudio Simas, vamos começar aqui, pastorzão. Né? Conta um pouco pra gente da história aí, do início da chamada. Isso é importante, que muita gente fala assim, poxa, como você descobriu que você seria pastor? Quando foi que você descobriu isso? A chamada, a importância da chamada. Porque naquele primeiro momento pode surgir uma dúvida, alguém falou, você tem um chamado pastoral. Aí você pegou essa palavra e falou, vou investir nisso aqui. Conta pra gente o início da história do senhor aí. Eu sou o pastor Cláudio Simas, né? Esposo da pastora Sinara, mulher bonitona. Isso. Tenho 2 filhas, as 2 estão fora do Brasil, Débora e Larissa. Sou pastor do Ministério da Fé, uma igreja linda. E começou, pastor, na Ilha do Governador. Nós éramos de uma igreja, do projeto Vida Nova da Ilha do Governador. Eu sou nascido mesmo na Igreja de Nova Vida, né? Minha referência é o Bispo Roberto Macalister. E começou num retiro de Nova Vida, meu primeiro retiro de Nova Vida, que foi o tio do pastor Silas Malafaia, que era tio do pastor Paulo na época da Nova Vida, e ele perguntou, quantos aqui acha que tem um chamado ministerial, um chamado pastoral? Levanta a mão. Eu levantei minha mão, com meu coração ardia, desde jovem. Eu levantei minha mão e ele falou, então se você tem um chamado ministerial, me lembro como se fosse hoje, há muitos anos atrás, ele falou, você tem que casar. 1 ano, namorar, noivar e casar. Eu casei com a pastora Sinara, 11 meses, namorei, noivei e casei. Recebeu a palavra, né? Aí depois fui para o projeto Vida Nova do Guarabu e lá começamos a liderar juventude, grupo de vida, depois diácono, obreiro e fui enviado para Teresópolis. Né? Em 1989 começamos a vir aqui, 90 chegamos. Morava no Rio. Morava na Ilha do Governador, sou da Ilha do Governador, nasci na Ilha do Governador, eu e a pastora Sinara, né? Minha igreja de origem era a Igreja de Nova Vida, do Zumbi. Depois fiquei 11 anos lá, depois fui para o Projeto Vida Nova do Guarabu e dali deslanchei, vim. Fiquei 22 anos no Projeto Vida Nova. Depois saímos com a bênção de Deus e fundamos o Ministério da Fé. Hoje em Teresópolis vai fazer 15 anos. Meu Deus do céu. E essa semana, 30 anos de Ministério Pastoral. Glória a Deus. Então assim, acreditou na chamada, Acreditei. o coração queimava, né? A importância de quem está assistindo a gente aqui agora, entendeu o chamado, né? Recebeu a chamada e colocou em prática o que o pastor tinha liberado sobre. Vim para Teresópolis sem conhecer ninguém. Meu Deus. Abri mão da nossa cidade. Na época lá nós tínhamos ativos 200 jovens. Meu Deus. Tinha uns 400 na juventude. Nós éramos diáconos, diaconisa, líderes da juventude. Abrimos mão de tudo para vir para Teresópolis. Nosso pastor nem queria na época. E nós viemos sem conhecer nada aqui. E começamos a obra aqui e viemos. Agora eu vou dizer para você, e não é fácil, você tem que crer no chamado. É isso, andar por fé. Andar por fé. E não acreditar, não pensar que, eu vou ser pastor, vai ser tudo bom. Cuidado com isso. Porque tem que ter o coração, tem que arder por Deus. E você hoje tem que fazer a obra de Deus, um chamado pastoral por Deus, por Jesus Cristo. Olhar para Ele, não financeiramente, não pensar que você vai ter tudo. Isso é consequência daquilo que eu faço e o momento de Deus na nossa vida. Porque tem gente que fala assim, você pastor, o cara pensa logo, vou ganhar dinheiro. E o foco dele já está errado, o coração dele já começa errado já. Né? Quando ele começa assim, com certeza não dá certo. Não dá né? certo. Eu sempre falo isso, o ministério pastoral é chamado. Chamado. A gente vê hoje em dia muita gente, eu quero ser pastor.
e eu vejo muita gente se frustrando. Porque quando você não tem a chamada e você quer entrar nesse campo... Sabe o que eu vi? Eu vi nesses anos aqui em Teresópolis, que as pessoas aqui, alguns aqui na época, hoje, graças a Deus, não tem muito isso não. Aí ele vai fazer um seminário, ele acha porque ele está fazendo um seminário, ele vai ser pastor. Ele vai ser pastor. Você está se equivocando, você vai se frustrar, porque tem que ter um chamado de Deus na vida do homem para ser pastor. Perfeito. E não é qualquer pessoa que vai ser pastor, não é qualquer pessoa. É aquele que Deus vai vocacionar para que ele seja aquilo. Exatamente. E não pensa que vai ser um mar de rosa, que não é um mar de rosa, não. Tem espinho, tem luta, O quê? tem dor, tem gratidão, tem traição, tem uma série de problemas. Se você não estiver focado em Deus, você vai abrir mão. E hoje, o que nós temos visto mais hoje, pastor? Pastor se suicidando, pastor se matando, frustrado no ministério, infelizmente. E se tu não tiver uma estrutura em Deus, se você não foi vocacionado por Deus, vai dar problema. Vai dar problema. Então, o que eu falo? Melhor ser um médico, um advogado, porque se você for médico, você pode abrir mão de não ser mais, mas pastor, você nunca mais pode abrir mão. Nunca mais. A unção é irrevogável. Existe ex-tudo, menos ex-pastor. Não existe ex-pastor. Não existe. Né? Não Então, existe. assim, é uma chamada. Né? Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil andar por fé. Foi o que o senhor fez. Saiu do Rio de Janeiro, talvez no meio da família, de tudo, para vir para cá para um desafio, entendendo... Abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo. Abrir mão da minha família. Teve períodos na época que minha mãe ficou... Hoje minha mãe é falecida, minha mãe ficou muito triste comigo, porque a gente está no ministério, então não podia dar até aquela atenção. E voltou, casado, é outra coisa. Então isso tudo você tem que parar e pensar. Porque quando você é como Abraão, saiu de Ur dos Caldeus, saiu do meio da sua parentela e foi para onde Deus mandou. Eu vim para um lugar que eu não conhecia, um lugar desconhecido. Eu novinho, eu vim para cá diácono, assinar a diaconisa. Não era nem pastor. Não era nem pastor. E começamos o ministério aqui. Em 1990, mudamos em 93, estamos aqui até hoje. Olha só, esses anos todos. E domingo agora vai ter uma festa na igreja, 30 anos de ministério. Glória a Deus. Daqui a pouquinho o pastor vai estar falando pra gente aí, né, mais um pouquinho do Ministério da Fé, né, contando um pouquinho pra gente a história. Mas vamos lá, veio para Teresópolis, pastor, já veio com um propósito de responsabilidade de igreja já? Ou veio para cá para acompanhar algum pastor? O que aconteceu na época? Na época, o nosso pastor recebeu uma pessoa daqui de Teresópolis, lá na ilha, Lá. que tinha uma igreja aqui para entregar para ele se ele quisesse. Meu pastor veio, quando chega aqui, que era bem poucas pessoas. Aí começamos a vir. Começamos a vir para cá e vinha um casal de diácono, um casal de obreiro, um casal... Chegou um momento aqui que o pessoal que estava na igreja falou, nós não queremos mais ninguém aqui a não ser esse casal, Cláudio e Sinara. Aí é que eu vejo que o chamado é isso aí. O próprio pessoal falou, eu quero aquele casal. É aquele que Deus mandou pra gente e a gente quer ele. Esse é o chamado de Deus na vida do homem e na vida da mulher. E vai fluir de uma forma ou de outra. Se não tiver esse chamado, se ele não for vocacionado por Deus, vai dar problema, Vinícius. Você sabe que dá. Dá problema. Então o que eu digo para as pessoas? Você tem que ter muito cuidado em dizer, eu tenho um chamado, eu vou ser pastor. Se você tem um chamado e vai ser pastor, isso vai acontecer naturalmente na vida da pessoa. Mas aí você vai ter que abrir mão da sua para fazer a vontade de Deus. Aí é que está. A chamada, quando a gente entende a chamada, a gente tem que estar disposto a abrir mão. É isso aí. É aqui. O que Paulo fala? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ser pastor é você não viver mais e Cristo viver em você. Exatamente, é abrir mão de muita coisa, né? Então vamos lá, pastor. Aí o senhor veio para cá, assumiu o ministério, avançando um pouquinho aqui. Como diácono. E foi ordenado... Em 93. Isso. Já assumindo a igreja aqui de Teresópolis? Já assumindo aqui. Que bacana, hein? Assumindo esse grupo, que esse grupo falou, é vocês. Eles viram a chamada de Deus, né? Como o senhor falou aí. Começamos aqui, lá na Barra, perto do Sidaco. Começou lá na Barra? Um lugar bem pequenininho, aí de lá saímos, aí fomos para a Geração 2000, Rádio Geração 2000. A igreja foi para dentro da Rádio Geração? A gente esperava o pessoal sair de lá do grupo sertanejo, limpava binga de cigarro, garrafa de cerveja, tudo, para depois entrar. Aí de lá, Deus abençoou a gente, nós fomos para Tijuca, aqui no bairro da Tijuca. Aí da Tijuca, Deus abençoou, nós compramos lá no bairro São Pedro, lembra lá? São Pedro. Lembro. Aí dali foi embora. Aí o senhor ficou quantos anos lá? Eu fiquei no Nova Vida. no projeto Vida Nova, fiquei uns 20 anos, 21. 20 anos.
Aí compramos aqui em Teresópolis, me mandaram para Angra, eu comprei em Angra também. Aonde o senhor estava, fluía, Angra. acontecia. Entregamos na época 4 imóveis, 2 próprios e 2 alugados para o nosso antigo pastor. E saímos com a bênção de Deus e começamos o Ministério da Fé. Glória a Deus, é onde a gente quer chegar agora, né, nessa entrevista aí que está muito especial. Então você que está aí assistindo, chama todo mundo, a família, né, você que está sentado aí no sofá e vamos junto aí acompanhar que agora nós chegamos, né, praticamente no ápice aqui daquilo que ele entendeu como chamada na vida dele. Porque a gente tem que entender, Deus nos coloca em alguns lugares, às vezes, para nos preparar, como uma escola, né, pastor? Para nos impulsionar para aquilo que Ele quer para a nossa vida. Aí, conta pra gente como surgiu o Ministério da Fé. O Ministério da Fé foi através de oração. Pode ir falando que eu vou botar um cafezinho pra gente aqui. Da minha esposa. E eu louvo a Deus também, com a minha esposa, a pastora Sinara, é uma mulher aguerrida, uma guerreira, mulher que todo mundo conhece, sabe que ela está comigo todas as horas. E um grupo muito bom, antigo, que eu tenho, no Ministério da Fé. O meu pastor auxiliar, o pastor Bruno, a pastora Cida, a Eliane, que é a diaconisa Lourdes, que estão comigo muito Desde tempo. o início? Desde o início. Esse pessoal ficou, tem vários, se você citar o Moacir, o Xandão, uma galera boa que está com a gente hoje. Começou dentro da casa de vocês, pastor? O Ministério da Fé, nós começamos, o que aconteceu? Na realidade, quando nós entregamos o templo para o antigo pastor, para o apóstolo, nós saímos, entregamos tudo. Debaixo de bênção, debaixo né? de Vamos deixar bem claro isso, que tem muita gente hoje aí. Os nossos advogados da igreja contabilizaram tudo, entregamos tudo, só sai com a Bíblia. Só que no momento ele falou, quem quiser ficar com a gente, fica. Quem quiser sair, acompanhar. E na época foi todo mundo com a gente. Olha só. Entendeu? Então, pastor, só para ter uns novatos ouvindo a gente aí, a galera vendo a gente aí. Tem gente que acha o seguinte, eu tô no ministério. Ele entende a chamada porque ele tem a chamada, mas ele não consegue entender o tempo dele sair dali. Aí o que ele pega? Ele se rebela contra a liderança, e ele sai e ele quer abrir ministério. Nós temos isso na cidade. Aí ele acha que vai prosperar estando em rebeldia com o seu antigo pastor, porque ele não saiu resolvido de lá. E com isso ele quer levar. Pode ser que o senhor já passou por isso também. Já teve isso. Por traições assim. Não adianta, não prospera. O reino dividido não subsiste. Não subsiste, entendeu? Então conta pra gente aí. Aí começamos, saímos de lá, perdemos, né? Nós tínhamos 4 templos, ficamos sem nenhum. Nossa. Aí começamos na minha casa, né? E na realidade nós temos, se por acaso eu chorar e ficar meio gago aqui, é porque é muita emoção, né? Que a gente viveu. E teve momentos que a gente tem as fotos todas que o nosso templo e o nosso teto eram as estrelas do céu no monte. Meu Deus. Fizemos culto no monte, chorávamos no monte, às vezes domingo de manhã na nossa casa, e ali começou. Até depois passamos ali, fomos para um lugar ali no Bom Retiro, onde tem um posto de gás do lado, do outro lado tem uma casa bem enorme ali, aí ficamos ali um bom tempo. Começou ali Começamos então? ali, ficamos ali um bom tempo, aí começou a encher muito, aí eu falei, Deus, não dá mais aqui. O povo ficava lá de fora e fizemos, em vez da casa, fizemos no quintal. No quintal. Lá. Aí dali começamos a orar e Deus deu aquele imóvel lá. Era todo cheio de paralelo, um imóvel muito grande. Aí ficamos que nem... Eu falei, meu Deus, e agora? E estamos lá até hoje. Quantos anos já está nessa Vai fazer 15 anos. 15 anos, estrutura nova. Anos. Fala aí o endereço pessoal aí, pastor. É a rua Dr. Leonardo Martins, 104, né? Aquela rua da mina do lado do Rio Sul. Do supermercado Rio Sul ali. Sul. Aí no final tem a rua, uma mina lá. Lá no final a nossa igreja. Não tem como errar, Ministério da Fé. E estamos aí, vamos fazer 15 anos lá do Ministério da Fé. Meu Deus. Então, começamos do zero. A metade do ministério. Se o senhor tem 30, 15 anos foi lá então. Começamos do zero. Glória a Deus. E eu louvo a Deus que temos uma galera boa lá, pessoas firmes. Esse meu pastor auxiliar, não é nem meu pastor, mas aquele cara é um irmão para mim, ele, a esposa dele, a galera toda, diáconos antigos, diaconisas, obreiros, pessoas fiéis que ficaram com a gente. Poxa, glória a Deus. Pastor. Esse pessoal antigo, como o pastor Bruno, a pastora Cida, a diaconisa Lourdes, Eliane, tudo, esses estão com a gente desde diáconos. Meu Deus. Foram ordenados pela igreja. Por vocês, no caso, né? E a gente era diáconos na época, diácono e diaconisa, eu e a Sinara. E o nome Ministério da Fé? Veio no coração de quem? No coração meu e da minha esposa. A Igreja Apostólica Ministério da Fé. A igreja que nasceu no coração de Deus. Momento difícil, né? Momento de monte, chorando. Porque você tem uma estrutura onde você pastoreia 4 igrejas. Não paga aluguel, não paga nada. De repente você perde tudo. Fica só em casa?
aí você fica sem chão, sem nada, mas Deus sempre contigo. Aí é o que eu estou te falando, aí se a pessoa não for vocacionada por Deus, não tiver um ministério, ela vai parar. Ela para e ainda se frustra contra Deus ainda. Se frustra. É o nosso caso. Hoje, a gente está aí agora, perdemos tudo, mas conquistamos agora tudo, estamos agora indo para o alvo. Glória a Deus. Eu sempre falo isso. É melhor você começar uma obra do que você recomeçar ela. O recomeço da obra é muito mais difícil do que você começar uma obra. É porque você vai começar do zero. Imagine só, você tem tudo e de repente não tem nada. De repente você vai, estamos nessa igreja bonita aqui, a igreja de Cristo aqui, olha para o teto, olha que teto lindo. De repente eu olhava para o nosso teto, domingo à noite era o céu estrelado. Vou dizer para vocês que em vários momentos o diabo falou que eu acabei com você, destruí teu ministério. Vou dizer para você que eu chorei muito, eu e minha esposa. Pensou em desistir. O pessoal em volta da gente, você pensa tudo, você fica sem chão, mas ao mesmo tempo que o diabo investe para dizer você desistir de tudo, o Espírito Santo, eu estou contigo, eu sou a tua força. Tive proposta quando você está de outros pastores, na época aqui da cidade, que me davam um salário muito bom, me dava plano de saúde para a gente ficar com ele. Tudo. Estabilidade, né? E você perdeu tudo. Mas aí Deus falou, mas eu estou contigo. Falei, não, mas eu agradeço a oportunidade de vocês, eu agradeço o chamado, mas eu tenho uma visão. E essa visão Deus me deu. Tem um chamado, eu e minha esposa. Largar um ministério assim, né? E tem pessoas com a gente. E tem muita gente que pega uma bandeja dessa. O que é proposta? Tô aqui, vou pegar. Né? E tem pessoas com a gente, tem pessoas que amam a gente, estão com a gente até hoje. Então a gente tem que honrar essas pessoas. Tem que honrar. São almas que vão prestar conta. Isso aí. Por isso que eu louvo a Deus por cada pessoa do Ministério da Fé. Amo essas pessoas, estão aí do nosso lado aí lutando. São presente de Deus. Presente de Deus. É isso aí. História linda, hein? Então, agora, o melhor de tudo no ministério é você ter uma esposa maravilhosa, né? É isso aí. Minha esposa a Senara, é maravilhosa. Exatamente. Está do meu lado aí, tem uma galera boa de diaconisa, obreiros, líderes. A igreja... O nosso primeiro ministério é a família, não adianta. O primeiro de todos mesmo é o casamento. Se você não tiver uma esposa do lado que esteja apoiando, acompanhando, abraçando, acreditando, e é ela que vai falar assim, ó, agora não. Que às vezes a gente vai naquele impulso, né? Ela, opa, segura um pouquinho, não é o momento. Porque às vezes a gente quer no impulso. Agora, tu imagine no momento que nós perdemos tudo, se eu não tenho uma Sinara do lado, se eu não tenho uma esposa que está ali do teu lado te sustentando. Não, amor, vai dar certo, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir. Conseguimos, mas com a ajuda dela. Glória a Deus. E eu creio que tem muito mais conquista para acontecer ainda, pastor. É o começo, parece 15 anos, né? É muito tempo, mas na verdade é só o início daquilo que Deus tem para fazer. Né? Hoje é um ministério respeitado em nossa cidade, vale a pena a gente falar isso. Dos poucos que eu conheço, é um ministério respeitadíssimo demais, tá? Que tem levado a palavra de Deus a sério, que tem cuidado de almas, porque não é só ser pastor de igreja e ter uma igreja lotada e as pessoas estão ali mortas e as pessoas estão fazendo o que quer. Não, é ter uma igreja onde está numa crescente de transformação. Porque eu conheço muitas pessoas lá e são pessoas mesmo que estão buscando transformação e sabem da seriedade do trabalho. É isso que eu peço para o senhor falar para quem está assistindo a gente, porque tem muita gente frustrada hoje com a igreja, pastor. Vamos voltar de novo no chamado. O chamado tem que ser uma coisa séria. É amar as pessoas, é estar junto com as pessoas. E você trabalhar com o ser humano não é fácil. Você sabe que tem ingratidão, você sabe que tem decepção. Mas, acima de tudo, se você olhar e focar que aquela igreja, que aquele povo é a igreja do Senhor Jesus, você vai amar cada dia. Exatamente. Você não vai para o céu, você vai levar, vai todo mundo junto. Você está entendendo? E o que eu mais amo é investir nas pessoas. Hoje o nosso ministério é um ministério que eu trabalho muito, você já viu lá, com muito ex-drogados, ex-viciados, ex-traficantes. Só vem esse para a nossa igreja. Glória a Deus por isso, que nós temos um ministério para isso, para restaurar essas pessoas. Mas nem todo mundo quer. Porque é muito fácil você pegar uma pessoa que sem problema, financeiramente ela é muito rica, não vai te dar problema, e você pegar uma que está vindo das drogas. É difícil. Mas aí entra de novo o chamado. Você foi vocacionado para ser pastor. E verdadeiramente eu sou pastor. Eu gosto de pastorear, eu gosto de estar lá, de cuidar das pessoas. Isso que é importante. O chamado é cuidado. Então, se você não gosta de gente, o ministério... Sai fora. O último ministério é o ministério pastoral. E outra coisa que a gente tem que entender também, eu queria que você falasse junto comigo sobre isso,
que existem pastores que eles vão pastorear a igreja como ele seria o líder, o presidente. E existem pastores que vão ser pastores auxiliares. Entenda, coloca isso na tua mente, coloca isso no teu coração. Exatamente. Talvez você vai ser um excelente pastor, pastor da área da música, do ensino, mestre, né? Mestre, tá entendendo? E não vai ser um pastor de ponta. E você, de repente, vai querer ser de ponta e vai se... Tem a importância, é o que eu falo, é a pessoa certa, às vezes, no lugar errado. Isso aí. Porque se ela tem o dom do ensino, ela tá lá para cuidar de pessoas. Ela tá lá para... Tá errado, ela tem que estar... Se ela tem o dom do ensino, ela vai ter o dom para ensinar. Vai estar na escola bíblica dominical, vai estar no seminário da igreja. Agora, se ela tem o cuidado, ela gosta de gente, ela gosta de conversar, ela gosta de abraçar, ela tem que estar ali na frente cuidando. E outra coisa, não vai ser desonra nenhuma você ser um pastor auxiliar. Exatamente. Você está entendendo? Isso não tem nível, né? Pastor aqui, nível. Pastor ali, porque é o pastor presidente. Nós somos mais servos. Alto. Exatamente. O que a gente tem que entender, a gente vai amadurecendo, você vê que a barba, o cabelo, a gente vai amadurecendo, 57 anos, a gente vai amadurecendo mais, onde errou não erra mais, vai melhorando. O que eu tenho que entender é aonde eu vou ficar, aonde Deus quer que eu fique, aonde Deus vai me usar. Perfeito. O ministério é eu estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus não é ser pastor presidente, ou pastor titular, ou pastor, é ser servo. Exatamente. E eu louvo a Deus que o Ministério da Fé, a gente quer ser servo, a gente quer servir, a gente quer estar junto, a gente quer fazer a vontade de Deus. Maravilha. Quer que o nome de Jesus seja glorificado. É sempre acreditar, né, que tem uma saída e uma solução para aquele que está ali nas drogas, na prostituição, nos vícios, né? É falar para ele, olha só, o nome do ministério, Ministério da Fé, ou seja, tenha fé que é possível. O que é a fé? É você enxergar aquilo que você não está vendo. Isso aí. Trazer em existência, né? É isso aí, trazer em existência coisas que não existem. Então, assim, é lindo demais ver esse trabalho, pastor. Isso mostra para a nossa sociedade que a instituição igreja, ela é importante porque ela trago transformação. Porque quando você pega uma pessoa de rua e você leva para ela uma instituição simples, onde você só vai cuidar dela, ela vai sair dali e vai voltar a fazer tudo de novo. Conheço casos. Eu tenho pessoas aqui na igreja também que são pessoas que eram moradoras de rua, foram internadas, usuários de droga, fizeram de tudo. Mas que só teve uma transformação de fato quando teve um encontro com Jesus. Quando encontrou uma igreja séria para ser cuidada, para ser abraçada. Porque é aquilo que a gente fala, o ser humano é complicado. Cada um tem uma cabeça, pensa diferente. Mas se ele verdadeiramente se converter, tiver uma igreja que vai amar, que vai estar ali dando suporte, tudo vai dar certo. Verdade. Entendeu? Pastor, deixa uma palavra então para quem está assistindo a gente agora, né? E talvez está decepcionado com a igreja, porque pode acontecer de talvez lidar com lideranças talvez que não tinham estrutura, e a gente sabe o peso da palavra de um líder, né? Eu queria que o senhor deixasse uma palavra de despertamento aí para que essas pessoas possam voltar ao primeiro amor, voltar a caminhar, importância de estar na igreja hoje. E deixa eu dizer uma coisa para você, queridão, querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Pastor é ser humano. Eu costumo falar o seguinte na nossa igreja: nosso carro tem ré, a gente erra. Pastor chora, pastor sente dor, pastor fica doente. Não somos perfeitos, não somos super-heróis, somos de carne e osso. Você pode até se decepcionar com a igreja, mas Jesus, com o ser humano, mas Jesus nunca vai te decepcionar. A palavra dele diz que ainda que o homem seja infiel, ele sempre vai ser fiel. Ele vai sempre te honrar. E se você entrar na igreja para achar perfeição, você não vai achar. Perfeição é em Cristo. Nós somos seres humanos. Mas olha só, a cada dia nós vamos estar assim, juntinhos, ok? E não tem lugar melhor do que a igreja. Não tem instituição melhor do que a igreja. E a igreja é Jesus Cristo, nós estamos aqui para ti. Eu te dou essa palavra. Vai à igreja, procure uma igreja que você se adapte. A multiforme sabedoria de Deus, ela vai te levar a uma igreja, de repente você não vai gostar do Ministério da Fé, mas você vem aqui no Marcos e Ati, você vai gostar aqui. Aqui é top na Igreja de Cristo da Barra, ou você vai na Assembleia de Deus, ou você vai na Batista, mas fique numa igreja. Fora da igreja, você vai ser alvo fácil e presa fácil pro diabo. Presa fácil, exatamente. Presa fácil. Olha que palavra abençoada, gente. Entendeu? Então pega essa palavra pro teu coração aí, você que está machucado, você que está triste, você que foi ferido dentro da igreja. Agora, uma coisa que eu tenho aprendido, pastor,
As pessoas querem entrar na igreja e querem encontrar um lugar perfeito. Não vai encontrar. Não vai encontrar. Eu sempre falo, É um lugar faz o seguinte... de pessoas imperfeitas? Exatamente. Chega lá no hospital hoje, na UPA, no Hospital São José, na Beneficência, nas clínicas, fala assim, ó, não quero ninguém doente aqui. Eles vão te chamar de maluco, pô. Porque lá é lugar de doença. Pra quê? Pra ser cuidados. Quando você vai na UPA que você tá passando mal, você quer ser o quê? Cuidado. Cuidado. E exatamente, igreja é isso. Você vai encontrar pessoas, né, imperfeitas, você vai encontrar pessoas problemáticas, mas que o alvo, como Paulo fala, o meu alvo é Cristo. É isso aí. Entender também, pastor, que olha só, nós somos pastores, ungidos de Deus. Nós somos falhos também. Muita coisa. Nós erramos, somos sujeitos a erro. É. Mas se você olhar para isso, olha para Cristo em nós. Exatamente. Agora, nós vamos errar, mas é o que eu sempre falo. Não vamos viver no erro. Não é, e não vamos errar de propósito. Claro que vou não. prejudicar aquela... Não, nós vamos errar tentando acertar. Isso aí. Eu acho que é isso que é válido falar aqui, porque senão acha assim, não, que o pastor fez isso de propósito. Não. Claro que não. Tem pastores e pastores, a gente sabe disso. Isso aí. Mas o nosso propósito aqui é o quê? É estender a mão e falar que não, peraí, tem jeito, tem solução. Porque pode ter certeza, quando a pessoa chega lá na igreja do Senhor arrebentada, destruída, o maior propósito da igreja é fazer o quê? Ajudar. Ajudar. Estender a mão, E vamos auxiliar. andar 1 milha com ela, 2 milhas. Vamos Eu chorar. não sei, o pastor vai falar isso comigo. Há uma diferença, é o seguinte, nós estamos aqui para ajudar você. Agora, se você não quer ser ajudado, Fica mais difícil. fica mais difícil, nem Jesus te ajuda. Fica mais difícil. Porque eu tenho que querer. Exatamente. Se eu não quiser, Jesus Cristo não entra na minha vida. É verdade. Assim é na igreja. Porque a gente vai ter decepção, porque a pessoa às vezes não quer deixar a gente ajudá-la. Então a gente quer ajudar vocês, mas vocês têm que querer a nossa ajuda. Vocês estão entendendo? Uma pessoa de experiência, de 30 anos de ministério, olha só o que ele está falando para vocês aqui. Então vale a pena você pegar cada palavra que está sendo liberada, trazer para o teu coração e voltar hoje a viver uma vida com Cristo. E voltar hoje, talvez do lugar onde você saiu, a voltar hoje a ter comunhão com o Senhor. Então assim, nesses 30 anos de ministério, pastor, eu queria que o senhor fizesse um resumo para a gente assim, qual foi o momento mais difícil, ou está sendo, né? E qual foi o melhor momento dentro do ministério nesses 30 anos? Ou qual está sendo o momento? O momento mais difícil para mim no ministério foi quando nós entregamos, né, as igrejas, saímos e começamos tudo do zero. Foi um momento de muito choro, muita dor. Meu Deus, Eu não imagina. desejo isso para ninguém, né? Mas vi muitos milagres acontecendo tem isso. E se eu for falar hoje, o que Deus está fazendo com a gente hoje? Meu Deus, O tempo de cantar chegou para nós. glória a Deus. Hoje a gente está vendo a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. Colocamos a igreja para orar, a igreja tem orado bastante. E vou dizer para você que está nos assistindo, não tem nada melhor do que servir a Jesus Cristo. Aleluia. Se você perguntasse para mim, pastor, o que o senhor deseja hoje? Servir a Jesus Cristo. Faria tudo de novo, Faria pastor? tudo de novo, servir o reino, Mesmo sabendo tudo o que enfrentou, tudo. Hoje o que eu mais quero é viver o reino com meus irmãos na cidade. aleluia. Sem rótulos de igreja, sem hoje eu estou aqui na igreja de Cristo, não tem assembleia, não tem nada, nós vamos para o céu. Vamos para o céu. Eu faria tudo de novo. Glória E eu a vou Deus. dar essa palavra para você que está nos assistindo. O que eu mais quero ser, eu estou querendo chorar, é servo. Glória a Deus, pastor. Eu quero servir, eu quero diminuir para que ele cresça, só ele cresça. Talvez você que está nos vendo, nos ouvindo, seja servo, nada mais. Queira servir ao Senhor, queira servir na tua igreja, queira estar disponível com o teu pastor, com teus irmãos. E só isso. Problema? Nós vamos ter problema. Quer que o teu problema acabe agora? Quer que a sua dívida acabe agora? Eu e o pastor Marcos Vinícius vamos orar para você morrer e ir para o céu. Porque enquanto você estiver aqui e eu também, nós vamos ter problema. É verdade, nós é vamos verdade. ter dificuldade. A igreja é linda por isso, É poxa. verdade. Se um chora, todos choram. Mas se um se alegra, Meu todos Deus, se alegram. todos se alegram. E eu quero te pedir perdão se eu errei com você. Se a gente erra com o pastor, Exatamente. né? Eu te peço perdão porque o nosso carro tem ré. Nós não vamos só acertar não, mas nós vamos estar juntos e a glória de Deus vai estar com a gente. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada, pastor. Tamo junto. Glória a Deus, glória a Deus. E convido você a domingo que vem estar com a gente, 30 anos de ministério, 30 no Ministério da Fé. Glória a Deus. Vai ser uma linda festa.
para você que está assistindo aí, né? Coloca na sua agenda. Se você não puder estar nesse domingo, quais são os dias de culto lá, pastor? Quarta de manhã, 6h30 da manhã, quarta noite, 19h30 e domingo, 19 horas. Glória a Deus. E os ministérios lá, pastor? Quais são os ministérios hoje ativos na igreja lá? Hoje ativo tem Glória a Deus. Tem ministério, Vê se consegue lembrar aí, lá, pastor. Tem ministério de música, o ministério de dança, consolidação, radicais, criança, homens, mulheres e vai glória. por aí. E vai estabelecendo cada vez mais. Adolescente, juventude, jovens. Eita, está Meu crescendo Deus. mais. Glória Galera, a Deus. tudo boa. Tudo boa, Cada um graças a Deus. cada um no seu ministério arrebentando. Bom. Deus está mandando pessoas Deus tá boas mandando. para que... Poxa. Isso é fundamental, que eu sempre falo. A igreja não é feita só do pastor. É claro. Pelo contrário, é o corpo, né? São as pessoas que estão ali para somar e ver a igreja crescer cada vez mais. Então, assim, eu creio em nome de Jesus que aquele lugar ali vai ficar pequeno para vocês. Já está ficando. Já está ficando, vai ficar menor ficando. ainda, né? E que, assim, muitas pessoas estão nos assistindo aí, né? Eu creio que o Espírito Santo está falando, está motivando para estar lá. E ela vai falar, ó, eu assisti o podcast lá com o pastor Vinícius e eu vim aqui receber uma palavra. Eu creio nisso, pastor. Eu me lembro quando o pastor Vinícius pegou aqui também, não era desse jeito. Hoje eu tenho acompanhado, isso aqui está lotado. Jesus amado. Mas o preço que ele pagou no início, eu quero dizer uma coisa para você. Nós falamos de chamada, né? Não pense que você vai ser pastor e vai ter logo uma igreja de 200 membros que não vai, não. Tem um preço. Tem um preço. Tem um preço a pagar. Muito alto. Você está entendendo? Eu me lembro que o pastor até falou isso para a gente lá no culto de pastores, quando Paulo fala que todos me abandonaram. Quem era o apóstolo Paulo? O maior dos apóstolos. Se abandonar o Paulo, vai abandonar aí você também. Vai. Sabe, uma das coisas mais difíceis no ministério pastoral, sabe o que é? Essa palavrinha, ingratidão. Mas a gente não vai olhar para ela, a gente vai olhar para quem? Para Cristo. Então não entre na igreja pensando que você vai encontrar sua perfeição, que não vai. Exatamente. Mas, ó, é melhor você estar na igreja do que estar fora da igreja. Exatamente. Jesus está voltando, né, pastor? E a pessoa fala, mas eu estou escutando isso, mas já está voltando. Para hoje ele já voltou para muitas pessoas. É só morrer hoje que tu vai ver. Quantas pessoas já morreram hoje? É verdade. Voltou. Tem gente esperando, não, quero ver agora que o céu vai abrir, que ele... Não, pode ser que a gente contemple isso ou não, mas o importante é você estar... E o grande problema, pastor, é o seguinte, que as pessoas, o diabo não quer que você descubra que dentro de você tem um gigante adormecido. Ele fica travando esse gigante dentro de você. Porque o dia que esse gigante se manifestar, ninguém segura mais você. Exatamente. Aí você não vai ver, você vai amar teu pastor, você vai amar tua pastora, você vai amar o diácono, você vai amar a igreja, você vai amar a tua cidade, você vai amar o Brasil, vai estar tudo bem. Sabe por quê? Você está cheio do Espírito Santo. Exatamente. E a cegueira, né? A cegueira vai embora. Vai embora. Porque tem gente que está cego, né? Ele não consegue entender que ele precisa voltar a enxergar. Ou se a gente for focar agora, vai dizer que o Brasil está ruim. Eu não quero saber, eu quero saber que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu sempre falo, a gente não está em crise, a gente está em Cristo. É isso aí. Quem está em Cristo pode vir a crise que for, ver a pandemia. Olha a dificuldade, passamos, vencemos, estamos aqui, confiamos no Senhor. Quantas vidas foram restauradas, estão sendo restauradas. Tem gente que até hoje está dentro de casa, talvez você está assistindo aí, você não consegue sair. Tem gente que está dentro de casa até hoje. Até hoje que não conseguiu sair, porque está com medo. Com medo. Olha só, já está... agora de novo, vacinação, mais uma vacina aí. O medo e o pavor vai estar sempre batendo na porta da nossa casa. Ou a gente crê que nós servimos um Senhor que nos guarda, né? Se o Senhor não edificar a casa, quem vai edificar? Vigia. Em vão. Vai ser em vão. Jesus é o Senhor da nossa vida, a gente tem que acreditar nisso. Eu ministrei domingo na igreja, Jesus Cristo é aquele que dá vida pra gente. A vida está dentro de nós. Então, se a vida está dentro de mim, de você, de nós temos que dar vida para as outras pessoas. Exatamente. Agora, como é que você vai dar vida se você está morto? Ou você é um telespectador da vida, ou você vive de fato aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu vou dizer uma coisa com convicção. Deus não está avivando o Ministério da Fé. Deus está avivando Teresópolis. A igreja de Cristo. A igreja. É verdade, é verdade. Mas sou eu que tenho que acreditar nisso, pastor. Exatamente. Se você não acredita nisso, para que você é nova criatura, está em Cristo? Vai ficar só triste, abatido? Eu já fui. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então nós vamos para frente. Vamos para frente. Aqui, meu alvo é Cristo, eu vou arrebentar. Glória a Deus, pastor. Uma alegria muito grande poder estar com o senhor aqui. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente aí está sendo muito abençoado, tanto no YouTube quanto também na TV Cidade, né? Nas nossas plataformas digitais. É uma alegria muito grande poder ter vocês do outro lado aí. Pastor Cláudio Simas, como tem abençoado a nossa vida,
através desse podcast. E eu tenho certeza, você que está assistindo, compartilha, manda para alguém. E eu quero dizer para você, daqui a pouco nós vamos estar liberando uma palavra profética, pastor, para os telespectadores, para a galera que está no YouTube assistindo a gente. Mas antes de estar liberando essa palavra, eu queria que o senhor falasse um pouco da história, da família do senhor. Porque às vezes a família, quando fala assim, é pastor. Graças a Deus hoje, eu conheço a pastora Sinara também um pouco. Como foi para vocês, né, para os filhos, vocês têm filhos também, né? Filhas, né? Duas filhas também. Conta um pouco para a gente a respeito da família, um pouco do senhor. Nós temos a Débora, que é a primogênita, mais velha, e a Larissa. Elas estão nos Estados Unidos há 5 anos. A Débora está há 5 anos na Flórida e a Larissa há 4 anos lá. Elas moram lá junto. E não foi fácil chegar até aqui, né? Abrimos mão lá. A minha sogra veio para cá na época, uma missionária tremenda. Elas nasceram em Teresópolis? As duas nasceram em Teresópolis. Eita, glória! Aí minha sogra faleceu, minha mãe faleceu, né? Dois cunhados nossos, 3 vieram para cá. E é difícil pra caramba hoje ficar sem as filhas. Mas não adianta, né? Filho vai embora mesmo, né? Mas temos contato com elas, estamos querendo ir lá, se Deus quiser, nos Estados Unidos ver. Mas você abre mão. Vai chegar um momento que quando você tem um ministério, a tua família vai ser eu, a Sinara e as minhas 2 filhas. Tivemos que abrir mão disso tudo e focar nisso. E hoje o antigo pastor falou para mim, Cláudio, coloca isso no teu coração, a Sinara vai ficar contigo. Os filhos. Até os filhos vão embora. E aconteceu isso. Minhas filhas foram embora, voaram, alçaram o voo, foram para os Estados Unidos. Hoje eu estou com a Sinara sozinha. Minha família é eu e Sinara. Eu e ela. Mas a estrutura da igreja, antes de começar o Ministério da Fé, começa dentro da minha casa. O Ministério da Fé lá dentro da minha casa, em 4 paredes com a minha esposa. Se eu estou bem dentro da minha casa, a igreja vai bem. Isso é forte. É forte. O que o pastor está falando aqui é forte. Por quê? Tem muita gente que ele é usado por Deus no altar, mas quando ele sai e vai para casa... Não é. Não é. É mentira. É teatro. É teatro. Isso é muito válido falar, pastor. Complementa pra gente esse pensamento. A igreja, a tua igreja, ela começa dentro da tua casa. Entre você, entre sua esposa, seu esposo, seus filhos. Se você não tem um lar forte, um lar em Cristo, como é que você vai para a tua igreja? Hoje eu tenho 33 anos casado com a minha esposa. Vou fazer 34 anos casado com a Sinara. Meu Deus, uma história. Namorei, noivei e casei. É uma história. E a cada dia eu a amo mais, a cada dia eu vou amando mais, como você com a sua esposa. Então eu vou ter uma igreja o quê? Uma igreja, o Ministério da Fé vai ser um ministério forte. Porque a igreja está olhando para vocês. É claro. Vai olhar para o meu casamento, vai olhar para a minha vida e vai olhar. E eu a cada dia amo mais a minha esposa. Glória a Deus. Sou apaixonado por ela. Eita. Se você não tem uma família forte, como é que vai ter você vai ser um bom diácono, uma boa diaconisa, um bom obreiro? Como? Exatamente. Recentemente eu ouvi um testemunho, né? Um testemunho. Da seguinte forma. A pessoa era casada, tinha um ministério dentro da igreja, escute isso. Participava do ministério de louvor, sendo que quando voltava para casa, ela e o marido, os dois participavam, voltava para casa, o marido batia, xingava ela. Olha e aí. ela falava, como que você faz isso? E ele dizendo, não, ninguém precisa saber do nosso problema aqui dentro de casa. Lá na igreja eu sou uma coisa e dentro de casa eu sou outra, porque ninguém precisa saber. Então olha o pensamento Diabólico. da criatura, do diabo, entendeu? E como que vai fluir um ministério desse? Né? Então a mesma coisa, você tem um problema, aí você está sentado, você vê a sua esposa subindo lá no altar para cantar, você fala, pô, não é nada disso. Você vê o marido subindo. Então o que o senhor está dizendo que é fundamental, o primeiro ministério, a Bíblia fala que se você não cuidar dos seus, você negou a fé, e é pior do que um descrente, cara. Esse versículo está sendo rasgado por algumas pessoas e vale a pena a gente atentar aqui, pastor, para que as pessoas compreendam o seguinte, o primeiro ministério, quer ser abençoado, quer ser próspero, é a tua família. A tua família lá dentro de casa. É o teu casamento, se você é casado, é os teus filhos, se você tem filho. Porque se você não for bem aqui, você não vai ser bem em nenhuma área da sua vida. Verdade. Você pode enganar por um tempo, mas você não vai conseguir ser bem, não é verdade, pastor? É verdade. O cara na igreja ele é uma coisa, em casa de uma fonte não pode jorrar água amarga, né? Doce e água amarga, não pode. Verdade. É uma só, é Jesus. É isso aí. Ele é vida. Então ele é vida no meu casamento. No meu casamento sou sacerdote, minha esposa é uma sacerdotisa.
nós temos comunhão um com o outro. Por quê? Eu sempre falo isso quando eu vou celebrar um casamento e você deve falar isso também, com certeza. Se eu, como marido, eu tipifico a Cristo e minha mulher tipifica a igreja, Cristo não briga com a igreja, como é que eu vou brigar com a minha mulher? Não tem isso, meu irmão. Então eu sou crente dentro da minha casa, eu sou crente dentro da igreja. Maravilha, pastor. Aí sim, eu vou ter uma igreja abençoada, tanto que hoje nós estamos vendo nossas igrejas despontando e a glória de Deus se manifestando. Exatamente. O resultado é inevitável. Quando você faz aquilo que é a vontade de Deus, cumpre os princípios da palavra, a Bíblia fala lá em Atos o seguinte, que era no partir do pão, na comunhão, e o Senhor ia acrescentando sobre a igreja. Então eu creio que o Senhor tem muito a acrescentar lá ainda. É só o começo de algo que o Senhor tem até chegar aqui, milhares e milhares de vidas vão continuar sendo abençoadas. Para a gente encerrar, pastor, libera uma palavra para esse povo abençoado que está assistindo a gente. Nós temos essa câmera aqui, nós temos essa câmera aqui, e o Senhor vai estar liberando essa palavra profética para esse povo, né, que está nos assistindo. Pode liberar para essa câmera aqui. Olha só, nessa tarde eu libero para você em nome de Jesus de Nazaré. A primeira coisa, se você está abatido, se você está triste, se você não tem frequentado uma igreja, procura uma ontem, já, o mais rápido possível, porque Jesus é o Senhor da sua vida, Ele tem algo grande para fazer na sua vida, não acabou ainda a obra de Deus na sua vida. Agora que vai começar, ok? E eu profetizo isso em nome de Jesus, na sua família, entre marido, esposa, filho, neto, tio, tia. É isso que Deus quer para nós. Nós estamos fazendo uma grande obra nessa cidade. Não é um ministério da fé. Nós, a Igreja de Cristo, estamos fazendo uma grande obra nessa cidade e ninguém vai segurar a glória de Deus na sua vida. Eu faço isso e profetizo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pastor. Eu quero agradecer muito a presença do Senhor com a gente aqui no nosso podcast, Mais Que Vencedor, né? Então ele é profético, né? O nome do nosso podcast. Eu quero agradecer, que Deus possa continuar abençoando a vida do Senhor. E eu quero marcar para trazer a pastora Sinara aqui, que delícia, para estar com a gente aqui, contando um pouco da história dela também, de tudo que vocês estão vivendo. E eu tenho certeza que o melhor de Deus está por vir. Obrigado, que Deus abençoe o ministério, a vida do Senhor. Tamo junto. Se o senhor precisar, pode contar sempre com a gente aqui. Tá bom? Em nome de Jesus. E comigo também. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que assistiu, né? Você que está chegando aí agora, é o nosso podcast Mais Que Vencedor. Obrigado pela sua participação. Você que está assistindo pela TV Cidade, você que está assistindo pelo YouTube, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente e creia sempre. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast. Em nome de Jesus.